Muito bom dia! Segunda-feira, 1º de junho, iniciamos o Inspire-se com essa imagem de Porto Alegre. Neste momento faz 16 graus na capital gaúcha, como podemos ver. O tempo está encoberto, manhã nublada por aqui. E nós iniciamos o Inspire-se, primeiro programa do mês, com muita alegria, desejando aí que tenhamos um mês repleto de boas notícias, de muita saúde, de conquistas para todos nós. No programa de hoje, nós vamos ter um bate-papo com Neivan Soria. Também vamos falar de saúde bucal e ainda vamos ter uma pauta social muito importante aqui, que é sobre uma instituição que está há mais de 100 anos desenvolvendo um papel importantíssimo na nossa sociedade, que é o Asilo Padre Cacique. Você sabe, nos acompanha pelas nossas redes, vai lá, já curte, nos segue, se inscreve no nosso YouTube, que você nos assiste de qualquer lugar do mundo, assim como também no nosso site da maspertv.com.br. Você nos assiste em tempo real e ainda fica por dentro de tudo que acontece por aqui, das notícias do mundo, inclusive. Nós começamos agora uma conversa sobre uma linda história que tem muitos projetos futuros e, por isso, eu tenho aqui o prazer de receber no Inspire-se o diretor financeiro e de marketing do Asilo Padre Cacique, que é o Paulo Reis. Paulo Reis, bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, Andréia, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui, tudo ótimo. O prazer é todo nosso. Um assunto bem importante, bem caro para mim, que é o Asilo Padre Cacique. Há 127 anos, Paulo, fazendo história, acolhendo, tendo um papel fundamental na nossa sociedade. Quanto é bonita essa trajetória de vocês, né? São esses anos todos ininterruptos, pensando, acolhendo, promovendo o bem. É verdade, André, como tu disseste, o Asilo Padre Cacique tem 127 anos com o mesmo propósito, que é o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Fazemos isso desde que o Padre Cacique veio de Salvador para tratar de uma espécie de uma doença de pele. Ele tinha problema com calor e veio para o sul para se curar. Uhum. E ele já fazia um trabalho de benemerência lá em Salvador e começou a fazer aqui também. Hoje, quantos moradores tem no asilo? Hoje nós temos 101 moradores. 101 moradores. Tem a ideia das idades? Bom, a partir de 60 anos em diante. Quer dizer, hoje nós temos muitos com 80, 82, 84, quer dizer, nessa média aí de 80 e poucos. Tem 65 e tem 90. É bem diverso, né, gente? É bem diverso. E essas pessoas, todas esses 101, eles têm família hoje? As famílias vão até lá? Como que é essa situação? Na verdade, a situação de vulnerabilidade social é porque eles estão abandonados ou a família não tem recurso. Uhum. A maioria deles são pessoas que estavam sozinhas mesmo e foram acolhidas pelo asilo. Os outros têm familiares que visitam semanalmente, visitam mensalmente. E a gente pensar, né, que o quanto é importante esse papel e a colaboração de todos nós, que vamos falar em sequência sobre isso também, porque a gente pensar que por diversos fatores esses idosos estão lá, né, por não ter família, por outras diversas questões que não cabe a nós, nesse momento, julgar, mas sim entender e acolher o quanto é importante essa ação do Padre Cacique na vida dessas pessoas que a gente sabe que chegam ao estágio, que talvez muitas estão realmente doentes, algumas acamadas, inclusive, Paulo. Na verdade, tem um detalhe importante. Nós não somos uma instituição de saúde. Uhum. Nós somos uma instituição de assistência social. Então, um dos requisitos para o acolhimento, ele tem que estar gozando da capacidade plena de saúde física e mental.
Quer dizer, não pode ter doença Não tem pré-existente. moradores acamados, no caso? Tem, porque eles adoecem claro. lá, né? Na verdade, a vida deles recomeça lá. Porque quando eles vão para lá é porque a vida deles está muito, muito difícil. Então, eles passam a ter uma vida nova. E muitos deles dizem, eu nasci há 3 anos, eu nasci há 2 anos. E eles têm 90, 80, porque é o tempo que eles estão lá no asilo. Porque acaba sendo uma comunidade mesmo, né? Acaba Sem dúvida. sendo uma rede de apoio, de proteção, de convivência. Eles têm absolutamente toda a atenção. Hoje nós servimos 6 refeições, até porque o próprio Estatuto do Idoso determina algumas regras e nós temos que cumpri-las como instituição de caridade. No momento em que a gente deixa de cumprir isso, nós perdemos a certificação e, com isso, perdemos isenções, enfim, não podemos trabalhar. E hoje, realmente, a gente tem uma necessidade de doações financeiras, porque o asilo recebe muita coisa, recebe remédio, recebe roupa, recebe equipamentos. O que é importantíssimo. Não, né? é fundamental. E Fundamental. vão continuar necessitando disso. Mas o mais importante é que nós temos 101 moradores e 105 colaboradores. E esse número parece assustar, e assusta realmente, mas é porque o Estatuto do Idoso determina uma quantidade de técnicos, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, cuidadores, enfermeiros, para cada grau de necessidade do morador. O grau 1 é aquele que tem domínio total das atividades, ele tem a questão cognitiva está perfeita, ele se alimenta, ele se veste, ele toma banho, ele se vira sozinho. O grau 2 é uma ou mais necessidades, tipo banho assistido, ou precisa de uma orientação, e o grau 3 é o da enfermaria. Esse sim fica totalmente dependente, né? E fora toda a manutenção também do próprio espaço. Então, né? o asilo, acho que a maioria das pessoas que moram em Porto Alegre pelo menos conhecem, porque Porto Alegre tem 250 anos, não é isso? E o asilo tem 127, tem a metade. E até para lembrar, quem pode não estar associando, ele fica ali na Padre Cacique mesmo, bem em frente ao Beira-Rio, né? Na frente do maior estádio do mundo, o mais bonito, exatamente. E fica ali, exatamente ali na Padre Cacique. Então, para a gente pensar aqui, ó, a importância de contribuir financeiramente também. Doações, elas são importantíssimas, muito bem-vindas, sempre. Agora, a questão financeira é que é o suporte para poder bancar esses funcionários, para poder manter toda a estrutura do asilo funcionando, sendo que não tem uma mantenedora, né, por trás desse asilo. Então, quanto é importante a gente, como sociedade, também se colocar. É claro, Paulo, até gostaria que você falasse sobre isso. A gente sabe, a gente vive em um país que muitas vezes nos leva a duvidar de muitas coisas quando se fala, inclusive, em filantropia, em ajuda, porque a gente vê muitos desvios aí de todas as ordens. Mas aqui eu quero salientar que temos uma instituição que é muito respeitada, que tem credibilidade, que realmente destina os seus valores para quem precisa, tanto que está há tanto tempo aí fazendo história. E André, efetivamente, tocasse num ponto muito importante. Quer dizer, o ser humano, ele é solidário. O ser humano, ele responde a uma necessidade, ele vai e ajuda. Só que muitas vezes ele tem receio de saber se o dinheiro efetivamente chega na ponta. Exato. Então fica aqui um convite aí para a sociedade que conheçam o Asilo Padre Cacique, que dediquem um pouco do seu tempo para ver o trabalho que é feito lá, para justamente entender aonde é que está se investindo os recursos. Quer dizer, a gente faz questão de prestar essa conta. E também, eu sempre digo, doações financeiras são fundamentais para nós, mas o tempo das pessoas também há. A dedicação. A dedicação, porque as pessoas que nos visitam lá, convivem com nossos moradores, fazem um bem tremendo para eles. Imagino. Além de
ver o que está sendo feito lá. Quer dizer, ter a certeza que chega na ponta. Eu sempre penso como a gente tem formas para colaborar e talvez a gente não colabore porque a gente não colocou isso dentro da nossa rotina, da nossa agenda ainda. Porque ou a gente pode colaborar financeiramente, ou a gente pode doar, ou a gente pode doar um pouquinho do nosso tempo ali, né? E o tempo é o bem mais precioso das pessoas. De todo mundo, sem dúvida. Quer dizer, no momento que ela puder ir lá, é claro, de novo, ressalto que a colaboração, a doação financeira é fundamental, mas essa divulgação do que está sendo feito lá, o trabalho que é feito lá é muito importante até para gerar mais doações em função da confiabilidade. Sem dúvida. Vamos ver, então, para se colocar como voluntário, de estar lá, o que precisa, porque às vezes a pessoa pode estar assistindo, mas eu não tenho nada que eu possa colaborar, mas estar ali conversando já é uma forma colaborativa. As pessoas podem entrar no www.asilopadrecacique.com.br e ali tem como doar, ali tem como ajudar, tem todas as informações. Mas se a pessoa simplesmente chegar, estacionar o carro, for caminhando, não importa, e entrar no asilo e dizer, olha, eu quero conversar com as pessoas, eu quero conhecer, o asilo está de portas abertas o tempo inteiro, justamente para receber essas pessoas que querem se voluntariar a algum trabalho. Em questão de colaboração financeira, a partir de qual valor pode ser feito? Qualquer valor. Qualquer valor. Qualquer tem valor. Ali, então, entrando no site. Tem como doar www.doicarinho.com.br, entra direto na doação. E ali ele vai ter como doar boleto, Pix, débito em conta, enfim, então todas as possibilidades ali, é muito fácil. Tenho certeza que alguma forma a gente encontra para isso. Para essa colaboração. O quanto, quem conhece de perto, o quanto é trabalhoso, é realmente cuidadoso estar com o idoso que precisa realmente de atenção, a gente sabe que é um trabalho contínuo, que é um trabalho que precisa de muita dedicação, que precisa de muito tempo em volta, né? Então, eu só posso, assim, dar os parabéns e desejar que realmente as pessoas se sensibilizem e cada vez mais façam as suas doações, vão até lá, dedica um pouquinho do seu tempo. O asilo, ele passou por uma reforma, né? Na verdade, a gente está em constante reforma lá, porque é um prédio que tem 127 anos. Antigo, né? Ele é tombado, quer dizer, nós temos que ter ainda, essa questão do tombamento é interessante, porque é muito bonito, preserva a história e tudo, mas o ônus é da instituição. Quer dizer, nós é que temos que mantê-lo, e aquela manutenção é complicada, porque são questões arquitetônicas e que têm que ser respeitadas de fachada, mas a gente está conseguindo. Por quê? Porque a sociedade está nos ajudando, mas está faltando ainda. Nós, todo mês, ficamos devendo alguma coisa. Então, é fundamental que a gente receba essas doações, justamente para poder pagar a folha, que representa 65% do nosso custo, e manter a instituição dentro do padrão que o Estatuto do Idoso nos exige. Quer dizer, nós temos que cumprir isso e cumprimos. Então, fica o convite aí para as pessoas doarem. Se quem deseja doar fisicamente lá, o que mais está precisando nesse momento? Se não eu te diria que tudo. Só tudo, tá entendendo? Não, na verdade, agora a gente está no inverno. Cobertores, roupas, mantas, luvas, gorros. E faça uma seleção, né? Leve coisas realmente que vão ser utilizáveis. Muito interessante esse ponto. Nós temos lá, a gente recebe muita coisa. E às vezes o ser humano, ele aproveita que ele está doando para limpar o armário dele. Exatamente. Mas não é legal isso, não é legal. Daí isso não é doação, isso não é doação. É limpeza. Isso aí diferente. É frete. Ela quer se livrar. Então, se puder olhar antes de mandar para a gente, é muito importante. Porque nós fazemos a triagem, mas às vezes a gente tem que separar um monte de lixo, efetivamente. Então, se puder olhar antes e ver a condição que está a roupa para ser doada, é fundamental, porque é o ser humano que vai usar. Pelo amor de Deus, sem dúvida. Né? Sem dúvida. É isso. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui
E deixamos o convite, né, a conhecerem, então a todos conhecerem, irem até o asilo. E aí eu te pergunto duas coisas. Tu conhece o Asilo Padre Cacique? Conheço. Muito bem. E quando é que tu vai lá nos visitar? Sabe por quê? Ah. Porque eles te mandaram... Os Olha. nossos moradores te mandaram... Ai, que lindo, gente. Uma lembrancinha aqui feita por eles. Ai, que lindo. Lá com uma atividade lúdica que nós temos lá de artesanato. Olha que coisa linda. O Rodrigo também ganhou o dele, tá ali. E esse é o teu aí. Ó. Tem coisas que realmente elas não têm preço, têm valor, né? Isso Olha aqui que é uma eles delas, te com mandaram aí, certeza. ó. Que coisa linda. Muito obrigada, gente. Olha, e quando a gente ajuda, é aquilo, não é clichê, mas é real. A gente faz bem para nós mesmos. Não também, tenha dúvida. Né? Isso é uma das atitudes mais egoístas do mundo, mas a melhor de todas. Porque a gente melhora o mundo assim. Que lindo, gente. Olha aí, ó. Eu amei. Que coisa delicada, realmente. Muito obrigada mesmo. Então fica aqui o convite. Olha que lindo. Para todos conhecerem o Asilo Padre Cacique e se dedicarem um pouquinho, uma contribuição pequenininha, por menor que seja, vai fazer diferença no montante. A gente tem muita gente boa no nosso mundo. Não, e só para terminar rapidinho, o que nós podemos fazer também é essa questão do imposto de renda. Tanto pessoa física como jurídica podem doar. Pessoa física pode doar até 6%, sendo que 3% para o idoso e 3% para a criança. É o Estatuto do Adolescente e o Estatuto do Idoso, e a pessoa jurídica 1% do imposto devido. Ou seja, ninguém gasta nada. Em vez de pagar o imposto do governo, ele renuncia fiscalmente e repassa para as instituições esse valor. Ou seja, não custa nada para ninguém. É só na hora do imposto de renda falar com o contador e dizer para ele, olha, destina para o Asilo Padre Cacique. Então, a gente acabou, né, de concluir aí os impostos desse ano, mas já fica para o ano que vem. Exatamente. Não, é só destinar, não vai sair do seu bolso nada. É só dizer que quer fazer a doação. O ano que vem tu vai me chamar aqui de novo. Vou chamar e a gente vai falar isso Nessa época nós vamos falar sobre imposto de renda. Isso mesmo. Perfeito. Tá ótima dica, que eu tenho certeza que muita gente não sabe disso também, é verdade. Né? Muito obrigada e sinta-se à vontade quando precisar voltar aqui. O programa está de portas abertas para você, certo? Tá ótimo. Obrigada. Obrigado. E nós vamos agora para o intervalo. Na volta nós vamos falar sobre saúde bucal. Tem Ana Hoffman de algum lugar de Porto Alegre e ainda hoje tem Ney Vansória. Daqui a pouquinho. Voltamos ao vivo com Inspire-se para todo o Brasil e imagens de Caxias do Sul. Neste momento faz 13 graus em Caxias, manhã também nublada por lá, muitas nuvens nos céus de Caxias, assim como em Porto Alegre. E agora nós vamos conversar com a repórter Ana Hoffman, que está no posto modelo aqui em Porto Alegre. Ana, bom dia! Muito bom dia, Andréia. Coisa boa falar contigo nessa segunda-feira. A gente está aqui no Centro de Saúde Modelo, referência aqui em Porto Alegre. E nós estamos aqui novamente, já não é a primeira vez que a gente entra ao vivo no teu programa, porque a gente dá muita ênfase nessa questão da vacinação, da importância que é a vacina da gripe, que previne aqueles gripões que a gente conhece e também a pneumonia. Andréia, mas eu vim hoje aqui porque hoje foi liberado pela Secretaria da Saúde aqui em Porto Alegre, em todos os postos, a vacinação para todos os públicos. E quem vai conversar comigo é a gerente do Centro de Saúde Modelo, a Silvia. Tudo bem, Silvia? Bom dia e obrigada por nos receber aqui no posto. Oi, bom dia. Então, reforçando, né, que hoje a vacina ela foi liberada para o público geral, né? Pessoas acima de 6 meses de idade pode estar procurando o seu serviço de referência, o seu posto de saúde de referência, né? E para estar administrando essa vacina, que é muito importante, especialmente agora nesse período de inverno, que é quando o vírus da influenza está circulando aí
né, na comunidade. A gente percebe, Silvia, que nos outros anos, se eu não estou enganada, e pode me corrigir se eu estiver, que nos outros anos eu acredito que tenha sido liberado um pouquinho mais adiante. Esse ano antecipou a liberação do público geral? Então, a gente está com a cobertura das pessoas com comorbidades, crianças gestantes ainda muito baixa. Então, foi liberada a vacina para público geral justamente para poder alcançar essa meta o quanto antes, né? E a gente observa também que hoje o posto abriu 8 horas da manhã, são 10h50 agora aproximadamente, e a gente teve apenas 250 pessoas vacinadas, que a gente considera ainda baixo, perto do que a gente é acostumado, né? Então, a gente reforça a importância de buscar pelo serviço de saúde para estar fazendo a vacina. O horário do funcionamento aqui no Centro de Saúde Modelo, que horas o público pode chegar e até que horas pode vir? Então, a sala de vacinação ela abre às 8 horas da manhã e encerra às 10 horas da noite, às 22. Mas lembrando que o serviço encerra às 10 horas, então quanto antes chegar, melhor para estar podendo fazer essa vacina. E a gente reforça ainda, né, que o posto de saúde Modelo é um posto que tem uma alta demanda de atendimentos, mas ainda assim a gente está conseguindo manter a fila rápida por conta do aumento de profissionais que a gente teve nesse período de operação inverno. André, eu percebi ali na chegada que tinha distribuição numa ficha. É isso mesmo, Silvia? Na verdade, a ficha ela serve mais para controle de ordem de chegada, né? E além disso, a gente tem as questões de prioridade. Então, pessoas com dificuldade na mobilidade, elas têm a prioridade e passam na frente. É mais para o controle do horário de chegada mesmo. Perfeito. São mais de 130 postos, mais ou menos por aí, né? Um pouco mais. Um pouco mais de 130 postos em Porto Alegre, com a vacinação ampliado hoje, então todo mundo é muito bem-vindo. Eu só queria pedir uma última indicação. Quem não se vacinou ainda, o que tem que tomar cuidado para antes de se vacinar, não pegar aquele famoso gripão que as pessoas têm medo de pegar após a vacina? O importante é vir para fazer a vacina estando com a saúde, né, estando estável, né, da saúde. Não pode estar gripado, não pode estar com tosse, não pode estar com febre, né, para evitar que tenha algum sintoma, né, da reação da vacina e confundir com a gripe que já estava. Então, é importante vir sem estar apresentando nenhum sintoma. Muito obrigada, Silvia, eu te agradeço. Um bom dia de trabalho aqui para vocês. Obrigada. Andréia, é aquela coisa, né? Aquela famosa que as pessoas falam assim, porque eu tomei a vacina da gripe e me gripei. Isso não é verdade. A vacina da gripe não causa gripe, fica essa dica. Então, você que está acompanhando a Masper TV ainda não se vacinou, a partir dos 6 meses de vida, a liberação da vacinação em todos os postos aqui da capital gaúcha. Andréia, são essas as informações, eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Ana. É exatamente isso. Gente, a vacina é gratuita. Vai lá, convida os familiares, os amigos, se vacine. Você vai gastar muito mais com medicamentos se caso ficar gripado, ficar doente. Vai ter transtorno em vários sentidos aí, então vamos evitar, né? A gente sabe que o frio está chegando, o inverno nem começou ainda e precisamos trabalhar com a prevenção, que é sempre a melhor solução para tudo. Muito obrigada, Ana. Sempre muito boas suas informações, viu? Sempre trazendo esclarecimentos aqui para nós. E agora nós vamos continuar falando de saúde, mas é a saúde bucal, importante para toda a família. E quando falamos de saúde bucal, também falamos sobre prevenção. E agora, então, para isso, eu recebo a endodontista Fernanda Souza. Fernanda, bom dia. Bom dia. Que prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Fernanda. Já para a gente iniciar, eu falei endodontista. O que é uma endodontista? Para quem não sabe, vamos esclarecer, então? Sim. Então, a endodontia, ela é uma especialidade dentro da odontologia que ela é responsável por realizar o famoso tratamento de canal, né? A gente trabalha nessa área a questão de tirador, enfim, né? Todo mundo já conhece sobre como é tratamento de canal, muita gente tem medo, né? Mas basicamente isso, a endodontia é a área da odontologia que é especializada no tratamento de canal. Então, agora todo mundo está sabendo. Vamos aos cuidados. Tem gente que
por incrível até que pareça, foge do dentista. Sim. Tem gente que tem medo do dentista, né? Sim. O que vai ocasionar um problema muito pior futuramente. Quando a gente fala em saúde bucal, também o melhor caminho é a prevenção, Sim. certo? Sim, a gente sempre indica os pacientes a cada 6 meses na consulta de rotina, fazer uma limpeza, já fazer um exame radiográfico, né, dos dentes para ver se tem algo ali entre os dentes, alguma cárie, alguma coisa do gênero. Então, a prevenção realmente, né, é o ideal. E a gente sabe, né, que passa muito rápido o tempo, a gente acaba esquecendo, né, de realizar essas consultas de rotina, mas elas são extremamente importantes na primeira vez que a gente consegue pegar o problema no início. Então, a partir do momento que a gente capta aquele problema no início, uma cárie pequena, que às vezes a gente nem sabe que tem, ela começa ali com uma manchinha branca, ela não é dolorida, então ela progride de forma muito rápida, né? Então, a prevenção... Quando sente a dor é porque já está num estágio Exato. muito avançado, podemos Exato. dizer assim. E às vezes a gente nem consegue ver a olho nu. Às vezes o dente está totalmente íntegro e entre eles pode ter ali uma cavidade, e aí quebra o dente, depois o paciente sente, nossa, mas né, nunca tive dor. E na verdade aquele dente estava totalmente oco dentro, né, todo comido Aí pela acaba cárie. até podendo perder esse dente. Com certeza, né? sim. Além de se não, todo um tratamento que vai ter que ser feito. Então, Sim. um investimento que vai ter que ser colocado, que pode ser prevenido simplesmente com a ida regular ao Sim. dentista. De quanto em quanto tempo é indicado? De 6 em 6 meses. 6 meses. Exato. Fazer uma limpeza, conversar com o dentista, o exame de imagem, né, radiografia panorâmica, fazer uma vez ao ano como prevenção. A gente já consegue pegar sempre no início. Eu sempre digo, né, que a prevenção, quando a gente previne, faz os exames, é muito mais simples, muito mais barato para o paciente, com certeza, e a gente evita a perda de um dente, porque dependendo da destruição, né, da situação que está aquele dente, pode ser que não tenha mais o que fazer. Então, a endodontia eu sempre gosto de frisar, tratamento de canal, que é a última alternativa que a gente tem antes de perder aquele dente, né? É algo que, às vezes, o paciente tem medo, né, Exato. de fazer, mas hoje em dia a tecnologia que tem é muito tranquilo, né, a gente consegue fazer de forma mais rápida, né, as consultas também. E o tratamento de canal, ele é indicado quando o dente, em qual momento, né, que se parte para o tratamento de canal? Sim. O tratamento de canal, a gente sempre acaba na consulta escutando as queixas do paciente, né? Então, os sinais, os sintomas que ele traz. Estou com questão de sintomas, né? Eu estou sentindo, quando eu tomo algo quente, uma dorzinha, uma sensibilidade. A sensibilidade já pode ser um indicativo também? Sim, sim. Principalmente a questão do quente. Bebidas quentes, senti uma fisgadinha, mas a gente aí acaba deixando, sentiu só aquele momento, né? Então, fraturas de dente, cáries extensas, a partir do momento que o paciente sente aquele estímulo doloroso, senti um negocinho estranho hoje de manhã, aí a gente já tem que investigar, porque aí já pode estar a cárie, né? Enfim, o que pode ter causado pode estar muito perto do nervo do dente, a polpa dental, o nervo do dente, a parte viva do dente, que ela é localizada bem no centro do dente, internamente no centro. Então, estando ali, provavelmente é algo que vai... Certo. E para quem? Então, vamos lá, faz o dever direitinho, vai de 6 em 6 meses ao dentista, faz a sua limpeza, até porque se for com essa frequência não vai acumular muita coisa nos dentes para até fazer essa profilaxia, né? Qual que é a dica no dia a dia para a prevenção também? Porque no nosso estilo de vida, nosso comportamento, aí, a nossa higiene vai interferir muito nisso também. Sim, com certeza.
O uso do fio dental, eu acho que para a prevenção de cáries também é uma coisa muito importante que muita gente acaba deixando de lado. Exatamente. A escovação, né? Escovação, uso do fio dental e também o uso da pasta de dente com flúor, né? Que muita gente, né? Agora existem pastas de dente sem flúor. Isso. Eu sempre friso para os meus pacientes. Usem uma pasta com flúor, porque ela vai prevenir ali a questão. O flúor, ele é muito importante. A gente tem na nossa água também, na torneira, já é preventivo por conta disso. Ela previne a cárie. Então, o uso do fio dental depois de cada alimentação diária. E claro, né? É o básico. Eu sempre falo, o básico bem feito. Pronto. Exatamente. O que todo mundo sabe e acaba negligenciando, né? Exatamente. Doutora, em relação a essa pasta de dente, existe uma polêmica muito grande aí. Tem gente que fala até na cor que existe no tubo da pasta, também vai interferir, ou tem metais pesados. E daí, o consumidor, ele já não sabe o que fazer. Chega no mercado, tem uma variedade extensa, né, de possibilidades ali, mas diante de tantas polêmicas, a gente não sabe o que fazer, qual a escolha certa, né? Tem algum indicativo? A gente, estando na prateleira do mercado, qualquer pasta que hoje nos é oferecida é uma pasta ok, está de acordo com o que precisamos para a nossa saúde? Então, eu sempre digo que a pasta de dente tem que ter 1.100 ppm de flúor, é uma informação que tem na caixinha. 1.100 ppm de flúor é o mínimo que tem que ter de flúor numa pasta de dente. Tá. E pode ser sempre a mais comum, a Colgate, a mais famosa, a mais simples. Evitar, então, também a questão de pastas de dente com carvão ativado, que isso né, dá um desgaste, ali, desmineraliza a estrutura do dente, a proteção. Clarear né? mais rápido. Exato. Então, né? Isso... Então, essa sim, pode evitar. Exato. Isso? Nenhum dentista indica o uso, né? Então, a pasta de dente básica da Colgate, mas se atentar aos 1.100 ppm de flúor. Isso tem que ter isso. Certo. Enxaguante bucal, ele faz bem? Ele é necessário? Ele não faz diferença? O que a gente pode saber mais sobre o enxaguante? Então, o enxaguante bucal, ele pode ser usado, mas também não é uma obrigação, né, do paciente a utilizar. Ele... sempre indico, existem também vastas opções, né, de enxaguantes bucais, mas cuidar para que não tenha álcool. Tem alguns que tem, né, na formulação ali com álcool. Evitar, porque isso causa sensibilidade na gengiva, causa ressecamento da boca. Porque será que colocam, né? Se é para evitar, poderiam facilitar a nossa vida, não colocar. Exato. Então, sempre olhar na embalagem ali sem álcool. Exatamente. Importante. Essa é a dica. Então, mal não vai fazer, vai sempre exatamente. ajudar, é isso? Isso. Então, fio ou fita, tanto faz? Sim. Portanto que, né, porque eu sempre explico também a questão do fio dental. Até brinco com os meus pacientes sobre isso, que não usar o fio dental antes da escovação é como se passasse perfume sem tomar banho. Por quê? Entre os dentes, a escova não consegue alcançar e fazer a higienização. Então, o fio dental, ele é responsável por isso. Então, uma vez que tu acaba não limpando ali entre os dentes, é exatamente uma forma lúdica, mas que os pacientes conseguem entender melhor sobre a importância, né? O acúmulo de comida que fica ali no meio e a maior parte das cáries que evoluem para um tratamento de canal, geralmente é entre os dentes. E elas são muito silenciosas, elas vão começar a doer quando está muito avançado. Aí precisa do tratamento. Então, é a prevenção, sobre Exato. prevenção que falamos e é realmente que devemos focar, né, doutora? Muito obrigada. Prazer em recebê-la aqui. Obrigada. E essas informações que poderiam ser tão
normais, básicas para o nosso dia a dia, mas que muitas vezes as pessoas acabam negligenciando e que fazem a diferença, né? Obrigada. Até a próxima. E agora nós vamos para o intervalo. Na volta tem Neivan Soria daqui a pouco. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o país. Neste momento, com imagens da BR-386 em Lajeado. Imagem bonita essa. Nesse momento, faz 16 graus em Lajeado. E agora, o nosso assunto aqui é música. Eu tenho o prazer de receber um músico que é considerado aí um dos ícones do nosso rock gaúcho e brasileiro, referência na nossa música nacional, o Neivan Soria, desculpa, meu Deus do céu, Ney, Isso que me antes deu tu já, aqui? antes tu já estava preocupada aqui. Sim, normal, ao vivo é assim mesmo. Que prazer te receber aqui. Obrigado, um prazer estar aqui também, André, falar Ao contigo. vivo acontece esses desajustes. Tranquilo. Vem cá, Ney, agora tu indo para o espanhol, que novidade é essa? A gente vive de costas, né, para o Rio, aqui em Porto Alegre. É verdade. A gente vive de costas para o país, né? Gaúcho sempre nós achamos que somos melhores que os outros, então a gente se fecha um pouco no nosso cantinho. Não, deixa a gente aqui. E também a gente se fecha para a América Latina, que é toda hispânica hablante, né? Falam espanhol e nós falamos português. Há muitos anos, desde os anos 80, quando eu comecei ali, com o TNT, depois Cascaveletes, na época eu ouvia muito country music, estava desenvolvendo técnicas de guitarra, curtindo aquele tipo de som e queria comprar umas botas de cowboy, né? E aí eu fui para a Argentina pela primeira vez, eu acho que em 86. E descobri aquele universo roqueiro que tinha tudo a ver com o que eu amava fazer e amo até hoje. E aí começou, né, a germinar essa sementinha que hoje se transformou num álbum de versões das minhas canções em espanhol. Então, o lançamento desse disco, que é agora dia 6, nesse sábado, ele é uma celebração desses anos todos em que, mesmo com a consciência de que a gente vive de costas para esses lugares e para as outras realidades que nos envolvem, tem essa ligação que é muito íntima e, para mim, fala muito. Então, a ideia é trazer isso para o público e poder construir essa ponte cultural e musical. Que maravilha! E quantos anos... as coisas acontecem no seu tempo certo, né? Porque quantos anos que você está elaborando isso para justamente... Gerindo, né? Essa ideia e tal. Enfim, eu adoro idiomas, né? Eu acho que a música, isso eu falo numa das músicas, é um jeito diferente de falar, né? É um outro idioma. E além dos idiomas tradicionais, quer dizer, outras línguas, né, que a gente fala. Então, tu conseguir comunicar e chegar nas pessoas no idioma que elas entendem, é uma outra arte que eu estou procurando também desenvolver e conseguir chegar e ampliar o público e levar minha música até essas pessoas. E o repertório desse show, como que foi escolhida ali a seleção, que eu acredito também que tenha sido um momento bem difícil, né? Eu tenho uma carreira longa, tenho, né, centenas de músicas, é sempre difícil a hora de escolher um show, como montá-lo, né? Mas está muito bacana, tem algumas homenagens que eu faço para amigos. Eu começo com uma homenagem para um amigo argentino, né, o show, e ao longo também toco... enfim, não teria muito sentido fazer um show todo em espanhol, né? Sim. Como eu vou fazer, né, no Uruguai e na Argentina, eu devo estar indo para lá na outra semana, mas tem algumas canções desse disco, as versões em espanhol que eu toco no show também, ao lado de, enfim, músicas que são sucesso como Jardim Inglês, Sob um Céu de Blues, Lobo da Steppe. Então. São músicas que a gente se identifica e gosta e canta muito até hoje, né? Essa é a mágica da canção que fica, né?
ultrapassar aí mas tem uma coisa gerações, super interessante que, enfim, eu ao longo desses anos todos lancei muitos discos e as pessoas sempre têm um carinho especial por aquelas músicas mais antigas que já foram sucesso. Tal. Mas Sob um Céu de Blues, Jardim Inglês, já foram novas. Elas já surgiram depois. Né, num momento em que ninguém as conhecia e elas acabaram virando sucesso. O tempo, Claro. ele transforma as músicas num sucesso, num clássico. Então, eu sempre gosto de pensar que meu melhor trabalho é o atual. Né? Ele ainda não teve o tempo de se transformar em algo como esses outros trabalhos que já têm anos de vida. Né? Perfeito. E para esse, o que tens de novo de atual? As canções em espanhol, né? Essas estão ali nesse repertório. Enfim, tem um outro setzinho acústico no meio. É um show de trio muito energético. Tá muito bacana. A gente tem ensaio geral amanhã não, depois da manhã, que aí fecha todo o bloco e tá assim... Tá muito legal. E quem que está te acompanhando no show? Juliano Pereira, toca contrabaixo, né? Que toca há décadas comigo, um super baixista. E Leandro Schirmer, que toca bateria. Os dois estão junto comigo e eu toco guitarra, né? E conduzo a festa. Que bacana, porque realmente tá, o público que vai te assistir vai contar com sucessos, vai contar com o que é novo, né, que tu tá trazendo de novidade. E é um momento de despertar para as coisas novas. Claro, vamos cantar juntos os clássicos, é que mas... não tem como, né? Sim. Mas é conhecer o que tem de novo. Exatamente. Também. Isso é muito bacana. Vai ser uma noite muito bacana. E depois disso ainda tu segue aí sim fazendo shows para... Sim, se voltando realmente para... eu tenho ainda agenda aqui, mas também eu estou indo para Montevidéu e para Buenos Aires para justamente construir essas datas para levar esse disco novo para lá ainda no segundo semestre. O que muda no momento de compor em espanhol? Essas músicas, tem uma música do novo disco que eu já comecei a gravar, né? Quer dizer, recém saiu o em espanhol, mas eu estou no meio da gravação de um novo disco que tem uma música que já foi composta em espanhol, né? Mas esse disco todo é de versões, então tem versão de Jardim Inglês, tem versão do Tempo, que são músicas conhecidas da minha carreira e que eu versionei com a ajuda, né, dos meus amigos argentinos lá também, para poder, o Fernando Samalei, a Michelle Bliman, que são músicos de lá, para poder fazer as versões que soem bem também aos ouvidos, né, dos hispanohablantes naturais. Né? E quando tu vai ter o teu público também brasileiro? Ou é tudo uma novidade? Essa é a mágica da música, sabe? Depois de mais de 40 anos de carreira, eu estou a fim de me conectar de novo com aquela energia inicial de não saber o que eu vou encontrar, de tocar para outros públicos. Por isso que também a gente deve estar indo, enfim, falta algum detalhe técnico, em agosto para tocar em Seattle e Portland, nos Estados Unidos. Em outubro a gente deve estar indo para a Espanha, fazer Barcelona e Madrid, provavelmente mais alguma cidade também, para levar esse trabalho novo e tocar para outro público. Claro que sempre vão estar lá os gaúchos, né, espalhados pelo mundo, né, os brasileiros, mas também tem aqueles curiosos de outros lugares que querem ver o que um cara, né, tocando guitarra, roqueiro do sul do Brasil tem para nos mostrar. É muito bom. O quanto, Ney, esse público, ele vai interferir, acaba interferindo no teu repertório mesmo, na tua composição, na tua busca de outras coisas novas? A música é mágica. A gente não sabe o que ela vai nos trazer a cada novo momento, a cada novo show, a cada novo disco. Então, deixar as coisas acontecer. Tem um grau de planejamento que deve ter um outro grau de abertura para as coisas acontecerem à medida que forem surgindo. Então, não está planejado, mas não está tão planejado, né? As coisas têm que ir acontecendo, as conexões vão rolando e tudo pode mudar daquilo que foi inicialmente concebido. Você foi aí um dos protagonistas, né, do rock gaúcho lá dos anos 80. Como que você enxerga essa influência na música atual? Eu vejo que, por exemplo, no TNT, quando a gente começou em 84, né, que tem um legado que está vivo na memória afetiva das pessoas até hoje, assim como Cascaveletes, depois de 86 a 91, que também eu fiz a banda junto com o Flávio, né? Depois de sair da banda, a banda logo terminou e eu comecei minha carreira solo. Hoje o que eu sinto falta no Brasil é o pessoal
sei lá, de 40 para cima, 50 para cima, ter os espaços de curtição e assistirem shows e irem curtir e não estar só restrito à molecada de até 30, digamos, 25, 30. O legado um pouco que a gente procura trazer e manter vivo é trazer essas pessoas de novo para curtirem aquilo que elas curtiam naquela época, nos anos 80, mas com a novidade que a gente continua fazendo hoje em dia. Então, eu acho que esse que é o desafio, tanto para mim como artista, como para o meu público, enquanto amantes de arte e de música, enfim, já criaram os filhos, já estão numa outra fase de vida e tal, hora de novo, né? Voltar para fora e curtir, porque a vida é uma só. E eu acho que sim, havia uma lacuna aí, e eu acho que vocês e o próprio cenário musical já está entendendo isso, né? Eu acho que sim, eu acho que esses espaços estão sendo retomados, né? Apesar de ter muita coisa ruim na música brasileira hoje em dia, fruto de uma situação ruim do nosso país, né? Há muito tempo, a gente entende que a arte é libertadora e que pode fazer as pessoas sonharem e pensarem. Por isso que aquilo que a gente fez nos anos 80 e 90 e que eu sigo fazendo até hoje, a ideia é que seja um farol na vida das pessoas e que inspire elas a dizer, não, eu não quero só isso, tu entende? Eu quero mais, eu quero sonhar, eu quero viajar e curtir tudo que a loucura da vida, né, é capaz de me oferecer. E sem dúvida você continua inspirando por aí, ó, está aí com novidades, se abrindo a coisas novas que até então não faziam parte do teu, né, da tua trajetória, que tu olha e diz, não, eu tenho que ter esse olhar, eu tenho que me virar, estou de costas e tenho que me virar para isso. Se abrir, né, para aquilo que a gente, né, ou por medo, ou por receio, ou por insegurança, ou por, né, enfim, talvez uma vaidade pouco inteligente. Tem muito mais, sabe? Sim. Cada dia é um novo dia, cada dia as coisas, né, se renovam e começam a nos trazer novas oportunidades de ter uma vida feliz. Uma vida feliz é uma vida sem dor. Né? Uma vida feliz é uma vida sem dor, com arte, que nos inspira e que nos faz imaginar coisas boas. Maravilha. Vamos falar, então, reforçar esse show, então. O show é dia 6, neste sábado, no Teatro Túlio Piva, que é um teatrinho fantástico. Maravilhoso, ali na Cidade Baixa. Que o pessoal da Opinião, né, em contrapartida com a Conceição do Araújo Viana, renovou aquele espaço, é fantástico. Eu tive o privilégio de conhecer o Túlio Piva, que é um sambista gaúcho já falecido, né? Conheço a filha dele, os netos dele, são meus amigos, eu toquei com eles há muitos anos atrás. São pessoas lindas, né? Assim como o Túlio também, com seu samba. E esse teatro homenageia o Túlio Piva. E eu tenho um carinho especial justamente por levar o nome dele e por isso que eu estou fazendo esse show de lançamento lá. Os ingressos estão à venda no Simpla. Tem uma última fileira de ingressos. Opa! Já, está acabando já. Então, eu espero que o pessoal agilize e garanta o ingresso lá, agora. Né? É imperdível aí. Podemos contar mais adiante com outros shows. Aqui em Porto Alegre eu não devo tocar tão cedo, né? Então. Porque, enfim, eu depois tenho que tem circular viagem, por outros... tem uma agenda Exato. vasta aí. Então, aproveitar, né? Agora, sábado, excelente programa aí. Se agiliza, porque os ingressos estão terminando no Simpla, então, no Teatro Túlio Piva, dia 6, Isso aí, sábado. Sábado, super programa. Neivan Soria, com o que é novo e as clássicas, é claro, que não podem deixar de estarem presentes no espetáculo. Ney, que prazer te receber aqui. Obrigado pelo espaço, André, obrigado pelo papo. Muito bem-vindo, muito obrigada. Espero que retorne, que a gente possa te escutar aqui também. Que legal. Né? Sim. Volte um dia que a gente poder te escutar e conversar mais um pouquinho, certo? Voltarei. Pra gente saber como que foi essa turnê aí. Joia. Tá? Show. Obrigada. Valeu. E ficamos por aqui. Eu te espero amanhã com mais um programa ao vivo às 10h30 da manhã. Um beijo, um ótimo início de semana.